que é digno de toda honra, todo louvor, toda glória, toda exaltação. Aquele que manda e não é mandado. Aquele que faz e age como ele quer. Ao Deus único, que a uns exalta e a outros abate. A ele rendemos toda honra, toda glória e todo louvor. Que o Senhor aplique neste momento esta palavra no teu coração. Vamos estar lendo Números capítulo 17 e os versículos do 1 em diante, que você possa ser alcançado pela mensagem que o Senhor preparou nesta manhã para nós. Números capítulo 17, versículos do 1 em diante. Já abriu a Bíblia? Não? Se preocupe não. Você vai acompanhando o que nós vamos lendo aqui e a gente vai, com certeza, recebendo de Deus a palavra que Ele colocou para a nossa vida hoje. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara, para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais. 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde ouvirei a voz. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram cada um uma vara. Para cada maioral uma vara segundo as casas de seus pais. 12 varas. A vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. E sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho. E eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores, brotava renovos e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor e a todos os filhos de Israel, e eles viram e tomaram a cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui nós expiramos, perecemos, nós perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Aleluia. Veja que o texto que lemos fala sobre a vara ou o cajado, em algumas traduções, de Arão, um dos objetos mais sagrados do Antigo Testamento, que serve como um sinal divino, autoridade, uma vida e a escolha de Deus para o sacerdócio de um determinado homem ou mulher. Ele se diferencia do cajado de Moisés por seu papel específico, porque na confirmação do sumo sacerdote e por sua miraculosa floração, porque não era tempo de florescer, não era pela natureza o tempo de amendoeiras, que acontecia isso só no inverno, mas o Senhor queria deixar por sinal a sua escolha de quem era o sacerdote que ele havia escolhido. E quando havia a confirmação do sacerdote por sua miraculosa floração, simbolizava a vida que brota em obediência a Deus.
Então há um contexto histórico bíblico em Números 17, que mostra que após a rebelião de Corá, Datã e Abirão, em Números 16, onde os líderes de Israel questionaram a liderança de Moisés e o sacerdócio de Arão, e Deus decidiu intervir para confirmar quem ele havia escolhido. O teste das varas estava ali disposto para as 12 tribos. Deus, quando ordenou que os líderes, cada um de tribo diferenciada, claro, cada um trouxesse o seu bordão, a sua vara ou o seu cajado, e dali, das 12 tribos, trouxeram o seu bordão ao tabernáculo com seus nomes escritos. O bordão da tribo de Levi trazia o nome de Arão. Aí acontece o milagre. Os bordões foram colocados na tenda do encontro diante da Arca da Aliança. E no dia seguinte, apenas o bordão de Arão havia florescido, produzido botões, flores e amêndoas maduras. Veja que coisa tremenda, porque a Bíblia diz que foi no dia seguinte. Um dia tem 24 horas. Para se florescer uma flor, tem que ser uma roseira que já está com botão, já semi-aberto, para amanhecer e aberto. Mas fora do tempo das amêndoas, que elas floresciam e davam frutos no inverno, aparecer um cajado, uma vara, já florescendo, já com botões e com amêndoas maduras, só um milagre. O material que foi usado ali, como falei antes, era o cajado de Arão. Era uma madeira de amendoeira, uma árvore conhecida por ser a primeira a florescer na primavera, simbolizando a prontidão de Deus. Mas esse acontecimento apareceu no inverno. E foi isso que chamou a atenção, porque não era tempo da amendoeira florescer. Mas veio essa confirmação divina sobre a vida de Arão. Porque a Bíblia fala que o próprio Deus estava dizendo que estavam duvidando dele, da escolha dele sobre Arão. E o florescimento da vara era que algo morto que estava ali recebendo a vida. Era um florescimento diferenciado, confirmando que Arão e seus descendentes eram os sumos sacerdotes escolhidos não por homens, mas por Deus. A ressurreição que a Bíblia mostra, que traz nesta passagem, mostra que a vara morta que produz frutos vivos é interpretada como prefiguração da ressurreição de Cristo. O poder de Deus para vivificar aquilo que já está morto, humanamente falando. E também Deus fazia isso como sinal contra a rebeldia, que alguém se levantava contra Moisés, a sua liderança, e o sumo sacerdote, que era seu irmão Arão, que estava de frente àquele tão árduo trabalho que era guiar o povo. A vara foi colocada dentro da Arca da Aliança. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 4. Como um lembrete perpétuo para gerações futuras contra a murmuração e rebelião contra a autoridade estabelecida por Deus. Há uma diferença entre o cajado de Moisés e o de Arão. Embora ambos fossem pastores, a Bíblia distingue dois instrumentos diferentes. O cajado de Moisés era a vara de Deus, usado para realizar sinais no Egito, dividir o Mar Vermelho e ferir a rocha. A vara de Arão representa o sacerdócio, a autoridade espiritual que fora entregue por Deus na vida do próprio Arão. Aí o que aconteceu com a vara? Aconteceu o sinal que a Bíblia relata em Números 17, versículo 8, que diz: sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho. E eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzia flores e brotava renovos.
e dera amêndoas. Então ali, quando a vara de Arão florescida, foi guardada dentro da arca da aliança, junto com o pote de maná e as tábuas da lei, no Santo dos Santos do tabernáculo, seu paradeiro após o exílio babilônico não é narrado, não está na Bíblia. Então, há algumas especulações, mas não é bíblico. Deus está legitimando quem ele chama. No episódio de Números 17, Arão não precisou gritar. Arão não precisou arengar. Arão não precisou causar furdúncio, brigas ou lutar pelo seu cargo. Deus fez a vara de Arão florescer com o teste que ele impôs a Moisés. A lição que nós tiramos hoje desta passagem é que não precisa você forçar portas, autopromover-se, começar a se auto-apresentar. A lição que a Bíblia nos traz é que se Deus te chamou para uma missão, a própria frutificação do teu trabalho servirá como seu maior credencial diante dos homens. Ora, quando alguém abre as portas de um templo, quando alguém começa a cuidar de ovelhas e algo não anda bem, algo não está florescendo, se o templo está aberto e algo não está florescendo, não tem frutos, não tem amêndoas, não tem brotos, não floresce, alguma coisa não anda bem. E vou repetir, a frutificação do teu trabalho servirá como sua maior credencial. Não vai adiantar carteirinha, não vai adiantar ser liderança, não vai adiantar estar de frente, não vai adiantar estar num degrau maior, não vai adiantar ser escolhido pelo seu pastor, não vai adiantar ter um diploma do tamanho do mundo, não vai adiantar formação de capelã, ser pastor, não vai adiantar. Se você não frutificar na obra, não tem credencial para mostrar, aleluia, isso que Deus mostrou através da vida deste cajado da vara de Arão. Vida onde a morte. O cajado, na verdade, era um pedaço de madeira seca e morta. O fato deste cajado florescer e dar frutos, as amêndoas, mostra que Deus pode trazer esperança e novos começos para áreas de nossas vidas que parecem ser vidas ou sem vida ou estéreis. Ele é Deus do impossível, ele é Deus do renascimento. A amendoeira, na palavra, simboliza a amendoeira e a vigilância. A amendoeira é a primeira árvore a despertar do inverno para florescer. Isso nos ensina aquela prontidão de estar preparado para cumprir o que Deus mandou. Para nos dias atuais, você entender que é um chamado para estarmos vigilantes e prontos para agir conforme a vontade de Deus, mesmo quando tudo ao redor parece adormecido. É necessário estar submisso à autoridade. O cajado foi guardado como um sinal contra a rebelião. Na prática, isso nos lembra a importância de respeitar as autoridades estabelecidas e entender que a ordem e a disciplina são fundamentais para um bom funcionamento de qualquer comunidade e família. É necessário respeitar as autoridades constituídas por Deus. O fruto daquele sacerdócio de Arão, quando ele foi escolhido para servir, o cajado, quando floresce, está simbolizando a verdadeira liderança que ele tinha a serviço de Deus.
O próprio Deus quis mostrar, não foi o bastante somente ser sacerdócio, a honra de Arão, mas o próprio Deus quis provar a escolha que ele fez. E Deus, ele não erra, porque ele sabia que Arão estava a seu serviço. Tanto que quando Miriam, a sua irmã, ficou leprosa, porque eles dois estavam duvidando do chamado de Moisés, Deus não permitiu, teve misericórdia de Arão, ele não ficou leproso também, porque senão o povo iria sofrer. Ele era o sacerdote, estava de frente, foi levantado espiritualmente para tomar conta, e pela misericórdia Deus não permitiu a lepra. Quem estava em Miriam está nele também. Não basta mostrar que você está a serviço de Deus, você deve ser produtivo também. Não basta ter um título, ou seja, ter um cajado. É preciso ter flores, frutos. É preciso ter caráter, amor, serviço para cuidar do seu próximo. Não algo que alguém veja, mas algo que Deus perceba que é o teu fruto, que é o teu compromisso. Que é a prova da tua fé na escolha de Deus. Talvez você não tenha reconhecido sua liderança. Talvez você não reconhece uma autoridade da igreja. Talvez você não reconhece alguém que Deus levantou. Mas fazer o quê? Fazer o quê se Deus achou graça naquele pastor que você despreza? Fazer o quê se Deus achou graça naquela missionária que você disse que Deus não é na vida dela? Fazer o que se Deus escolheu esta irmã que vai para a comissão todos os dias que tem ensaio, tem culto, ela está lá de prontidão, preparada para o trabalho? Fazer o que se Deus escolheu este homem, esta mulher na congregação e não te escolheu? Mas talvez não te escolheu porque tu não tens compromisso com o reino. Repito, é necessário ter o fruto do sacerdócio. Não adianta simplesmente ter um cajado. Não adianta ter somente uma vara. Você tem que ter compromisso, porque você foi escolhido e o cajado vai florescer. Vai mostrar a tua verdadeira liderança espiritual e que você está servindo a Deus e está sendo produtivo. Não adianta o título, o cajado. Não adianta ter um título na terra, o cajado na mão, a vara. É preciso florescer, ter frutos, ter caráter, amor e servir ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Aleluia. Há quantos estão fora da vontade de Deus, indisciplinados? Não têm disciplina na sua vida, não querem compromisso. Não querem florescer, não querem deixar a amendoeira aparecer no tempo de inverno. Ele só quer usar o cajado para bater, maltratar, para expelir, para expulsar. Mas o cajado também serve para trazer para perto, para cuidar do teu próximo, para sarar a ferida de alguém e o fruto para alimentar. Ah, Deus tem te usado na terra? Tem. Só para bater? Deus tem te usado na terra só para usar o microfone como arma? Deus tem te usado na terra só para apontar o pecado de A e B? Como é que anda teu altar? Como é que anda a tua disciplina para com Deus? Como é que anda a tua vigilância, assim como a amendoeira tem que estar vigilante para florescer no tempo certo, antes de que todo mundo. Antes de que todas as árvores, a amendoeira floresce. Aleluia. O fato de que você está florescendo, dando frutos, amêndoas, mostra que Deus pode trazer através de ti, daquilo que Ele colocou em tuas mãos, esperança, novos começos na vida de alguém. Não seja um atrapalho para alguém florescer, pelo contrário. Seja uma bênção, como o próprio Deus diz. Sê tu uma bênção. Mas tem gente que tem sido maldição nesses últimos tempos, irmãos. Se ele estiver bem,
Problema de fulano. Não tenho nada a ver com fulano. Cada um vai prestar conta de si a Deus. É verdade. Mas a Bíblia também diz: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. O Senhor está falando com alguém nesta manhã. E eu já vou encerrando minhas palavras dizendo para alguém: deixa Deus te usar para você florescer. Esteja em prontidão. Que nesses dias atuais você alcance o chamado de estar vigilante, pronto para cumprir a vontade de Deus e não a tua vontade. Que Deus possa te usar com este cajado, este pedaço de madeira seca, que aparentemente está morta, para trazer vida aonde há morte. Ouviu bem? Que Deus possa te usar, usando o teu cajado, a tua vara, para trazer vida onde há morte. Que Deus possa te usar para fazer algo novo na vida de alguém, fazer alguém florescer, dar frutos, brotos, flores, amêndoas, aleluia, doces. No período que alguém não espera, desperta deste sono. Sai desse motivo aí de morte. Sai dessa situação onde tu mesmo dissesse: eu não vou conseguir vencer. Levante-se em nome de Jesus e floresça. Assim como a vara de Arão, comece a dar frutos, flores, brotos. E traga vida aonde há morte. Traga a esperança. Esteja em prontidão. Nesses dias atuais, está vigilante. E pronto, é muito difícil. Porque vemos muitas coisas. Uns que se dizem de Deus. Uns que professam o nome do Senhor, aparentemente está tudo certo. Mas quando você vai para mais perto, só a misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos vivos. Que Deus possa te dar uma oportunidade de você florescer. Ah, mas não chegou a primavera não estou nem aí. Mas vai florescer no inverno. Esteja vigilante. Levante a sua cabeça. Saia desse comodismo. Saia dessa situação de morte. Saia dessa situação de que está um sono estranho, um sono da indolência. Se levante. O Senhor te chamou para estar de frente, então esteja na frente. O Senhor te chamou para puxar o cavalo de alguém que já está sendo exaltado. Vá-se embora puxar o cavalo. O Senhor te usou para vestir alguém que vai ser honrado. Vai vestir alguém. O Senhor está te usando para alimentar o animal de alguém. Vá-se embora fazê-lo. O lugar que Deus te colocar, você vai florescer, você vai trazer vida, você vai trazer mudança, você vai trazer renovo. O lugar que Deus te colocar, você será uma bênção. O lugar que Deus te colocar, você será, aleluia, a vara que floresce, a vara que desperta alegria, a vara que mostra seus brotos, a vara que está florida, que tem seus botões e as suas amêndoas. Aleluia. Em nome de Jesus, seja uma bênção. Submeta a autoridade de Deus. Debaixo do sacerdócio de alguém. A graça que está sobre alguém que Deus escolheu vai cair sobre você. Olha, irmãos, quando a palavra diz que a gente semeia com lágrimas e voltaremos sem dúvida colhendo os nossos molhos, é porque o inverno vai passar. Tu vai florescer porque tu estás vigilante, estás em prontidão. E tu vai trazer teus molhos e o que cair de espiga vai servir para alimentar as rutes que vão chegar na última hora na era de Boaz, mas serão alimentados através daquilo que Deus vai te dar. Amém? Que você possa agradecer a Deus. E se alegre em nome de Jesus.